Saúdos a todos aqui presentes, uma boa tarde. Deus abençoe vocês, né, que estão aqui nessa tarde. Para quem não sabe, eu sou pastor ali da igreja Peniel Pentecostal, que é ao lado da instituição Lar Peniel. Nós somos pastores ali, eu, o pastor Cida, o pastor Evaristo. Nós temos ali a igreja, nós falamos do nome de Jesus e nós procuramos honrar também as crianças, né? Para quem não sabe, a igreja Pentecostal Peniel, ela dedica 40% da sua contribuição a essa instituição, a instituição Lar Peniel. Toda a contribuição que entra na igreja, nós separamos 40% dela e entregamos para a instituição Lar Peniel. Por quê? Nós nos preocupamos com as crianças. Não só com as crianças, nos preocupamos com as crianças, nos preocupamos com nossos adolescentes, com os jovens, com homens e mulheres em geral, com anciões. Nós nos preocupamos com tudo. Procuramos ajudar na medida do possível, né? E por que a gente nos preocupa? Porque Jesus também se preocupa, né? Nós vamos abrir no livro de João, no capítulo 11, você vai encontrar um versículo, o menor versículo da Bíblia, que diz assim: Jesus chorou. Deus chora? Chora. Deus se preocupa e muito, né? No livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar no capítulo 7 a história de Estevão, o primeiro apóstolo, o primeiro mártir da Bíblia. Mártir, para quem não sabe, é aquele que morreu por causa do nome de Jesus. Ele estava falando de Jesus, falando de amor, falando de Deus. E muitos ali não concordavam com isso. O que aconteceu? Pegaram em pedras para tirarem Estevão. E o mataram apedrejado. Mas antes de morrer, ele teve uma visão que o céu se abria e ele viu Jesus à destra do Pai, de pé, não sentado, de pé, preocupado com o seu servo. Então Deus se preocupa, Deus chora, né? Eu sou crente há mais de 30 anos. Há 30 anos atrás as pessoas iam mais na igreja. As pessoas se preocupavam mais com a fé. As pessoas se preocupavam mais com Jesus. Enfim, as pessoas eram mais felizes. Alguém que pode dizer aqui nessa tarde assim: eu sou feliz mesmo não indo na igreja, mesmo não honrando o nome de Jesus, eu sou feliz. Então você não sabe o que é felicidade. Ser feliz é você acreditar em Deus, é você acreditar em Jesus, né? É você colocar sua cabeça no travesseiro e acreditar que se você não acordar mais, você está nos braços de um Deus que te ama, um Deus que te quer bem, um Deus que se preocupa com você, um Deus que chora com você quando você está triste, se alegra quando você está alegre. É o Deus que te procura de dia, de noite, a todo momento, né? Lembro de uma passagem que Jesus estava no meio da festa e ele preocupado ali com aquele povo que estava na festa, preocupado com a incredulidade daquele povo. Por quê? Porque a pessoa que é incrédula, ela não alcança nada. Ela não alcança misericórdia, ela não alcança compaixão, ela não prospera, ela não alcança felicidade, ela não alcança paz. Pessoa que não crê em Deus, que não crê em Jesus. E Jesus se preocupando com aquele povo, e vendo aquele povo cansado de tanto sofrimento por causa da falta de fé, ele se coloca no meio daquela multidão e diz assim, abre os seus braços e diz assim: vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra já faz quase 2000 anos, mas ainda hoje Jesus está aqui no nosso meio, porque ele morreu, na verdade, há quase 2000 anos atrás, mas ele ressuscitou. E ele disse assim: estarei convosco por toda a consumação do século. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Eu tenho certeza que aqui tem mais de 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Então ele está aqui no nosso meio, e ele está com seus braços abertos e ainda continua dizendo: vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito bom falar de Jesus. É muito bom falar de Deus, falar do amor do Senhor Jesus. Porque Deus está preocupado com você. Deus quer te alimentar, né? Lembra da passagem que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e se alimentou quase 15 mil pessoas? Então, por que não nessa tarde Jesus não pode te alimentar também? Por que Jesus nessa tarde não pode fazer um milagre e você sair daqui saciado? Você sair daqui
sem fome, sem sede, porque Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é aquele que alimenta aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos em espírito, Jesus é aquele que conforta, Jesus ainda cura nos dias de hoje, Jesus ainda liberta, Jesus leva para o céu aqueles que querem ir, né? Jesus muitas vezes olhou para a multidão e se preocupou, né? Que não depende dele as pessoas irem para o céu, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nessa tarde as crianças cantaram aqui, a gente se preocupa muito com as crianças, né? Tem aqui a pastora Cida, que ela, além de ser pastora presidente da igreja Peniel Pentecostal, também é do lar Peniel. Ela se preocupa muito com as crianças. E Jesus também se preocupou. Certa vez que Jesus estava falando à multidão, falando a homens e mulheres, aí algumas crianças quis se aproximar dele e alguém não quis deixar. E ele disse, ó, deixai as crianças virem até a mim, porque das tais é o reino dos céus. Se você não sabe, você que às vezes não dá muito assim atenção a uma criança, lembre-se de uma coisa: a maior atenção Jesus deu para as crianças, porque ele diz assim: vinde a minhas criancinhas, porque das tais ao reino dos céus. E em verdade vos digo, que se não fizerdes igual a um desses pequeninos, de forma nenhuma entrarei no reino dos céus. Então sabeis vós que nós, como homens e mulheres, precisamos agir como criança. Criança ama, né? Criança não levanta falso. Criança, ela não maltrata ninguém. Criança está sempre pronto a perdoar. E nós precisamos fazer a mesma coisa para ter parte com esse Deus, para que um dia também nós iremos morar no céu. Agradeço a sua atenção e que Deus abençoe a sua vida, né? Que você reflita nessa palavra que foi falada nessa tarde, nos hinos que foi cantado, nas crianças também que dançou. Estamos ali no Caçula, né? Ali na Igreja Pentecostal Peniel, ao lado da instituição Lar Peniel. Estamos ali todas as quartas, sábados e domingos, pregando a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir. Amém? Que Deus abençoe a todos.